voltando algumas casas para trás, falando de diagnóstico, né? É bastante difícil da gente conseguir um especialista, no caso da asma grave, né? O asmático clássico, né, pode e deve ser acompanhado na atenção primária, né? O clínico geral, o pediatra tem que estar, né, normalmente está apto a tratar esse paciente. Mas quando a gente fala de uma asma grave, que é uma doença que a gente precisa de um acompanhamento mais especializado, na rede pública não é tão fácil da gente ter acesso, né? O paciente entra para aquela fila do CROSS e aí, para nós, fica bastante vago, porque será que esse paciente se mistura com outras patologias nessa fila? E há algum outro recurso? Também existe judicialização para isso, quando precisa de um atendimento especializado, com mais urgência, porque a gente tem relato de paciente que leva 2 anos para conseguir passar com um pneumologista, ainda sem diagnóstico, então ainda está sem tratamento. Tem paciente que, né? Eu acho que esse é um gargalo da saúde, assim, e não é só em asma, né? A gente passa por esse gargalo em todas as patologias. Então, para você ter ideia, em esclerose múltipla, a jornada do paciente entre a suspeita e a conclusão do diagnóstico leva até 5 anos. Porque se você for pensar que o paciente ele chega na atenção primária ou numa UPA, na porta de entrada, com uma crise de asma grave, ali ele é tratado, encaminhado para um especialista, que ele só vai ter consulta 6 meses depois, para pedir os exames, para ele ter mais 6 meses para realizar os exames, para voltar com o especialista, a gente já levou 2 anos. Para o cara fechar o diagnóstico, para aí sim ingressar numa conduta terapêutica disponível, quer seja no SUS, né, ou no rol aqui, caso ele tenha um plano de saúde. Então, cabe a judicialização em qualquer momento, né? A gente não recomenda, óbvio, né, que eu acho que sempre que a gente judicializa, a gente onera o Estado de uma forma desproporcional. Eu nunca vou falar para ninguém, vamos judicializar, vamos lá, a gente não fomenta isso. O que a gente diz é que existe essa via de acesso, que se você se sentir lesado e que se realmente não restou alternativa, essa é o único caminho, né? Nos casos do diagnóstico, é super importante procurar as associações de pacientes, eu sempre digo isso, porque a associação vai saber melhor articular a rede de atenção também. Quantas pacientes ligam lá na BEM, as assistentes sociais acabam, às vezes o próprio paciente não sabe articular a rede, ele não sabe como ele agenda o médico especialista, de repente não tem num lugar mais próximo, mas ele vai conseguir em outro, no mesmo município. Então dá para a gente fazer esse arranjo com a família e com o paciente através das associações. Eu acho que esse é um papel, um dos mais fundamentais das associações, é essa articulação, encaminhamento do paciente para a rede de apoio. Com certeza, e é a informação, né? Eu acho que quando a gente começa a entender melhor, do passo a passo, de onde buscar, né? Qual o próximo passo, né? Por onde começar a buscar esse profissional, depois a sua medicação, é super importante, né? Já aconteceu vários casos do paciente procurar a associação, eu não estou conseguindo, fui na farmácia de alto custo e me negaram a medicação. E aí, normalmente, a assistente social, a gente pede o telefone, CPF, né, os dados da pessoa, a gente liga na farmácia de alto custo, ou na Secretaria de Saúde, e aí que eles vão nos explicar que foi falta um atraso numa compra, né, às vezes dá alguma desculpa, ou então explica realmente o ocorrido. E às vezes a gente consegue fazer até um telefonema em coletivo, fala, são vários pacientes que nos procuraram dessa cidade, né, para tentar resolver em conjunto, e tem dado certo, assim. E funciona. E eu acho que essa aproximação também com os gestores é positiva, porque a gente demonstra que a gente não está ali. Eu sempre acho que quando a gente é combativo, as pessoas não nos recepcionam bem. Mas quando a gente tem um approach colaborativo, né, quando a gente vai lá na intenção, olha, como que a gente pode colaborar para melhorar o serviço de vocês? A gente tem um dado aqui, a gente tem a informação, a gente está divulgando isso. O que vocês querem que a gente divulgue também para os usuários? Que muitas vezes o usuário, ele não tem a informação, vai no lugar errado, buscar o recurso errado e acha que não foi atendido. Com falta de documento. Com falta de documento, a PAC preenchida errada, que é muito comum, e aí a gente briga com os médicos, olha, doutor, tem que... Porque toda hora também muda esses documentos.
Esses caras, coitados, mal recebem treinamento e ainda tem que ficar gastando tempo para preencher esse monte de papel. Então, de verdade, assim, hoje, toda vez que eu penso em saúde, a gente não dá mais para ter uma visão recortada. Ou médico, ou paciente, ou equipamento. Se a gente não conseguir ter isso de uma forma holística, Sim. né, a gente não compreende o funcionamento dessa engrenagem. Com certeza. Em relação ao tratamento, uma dúvida muito grande é se o médico ele pode se negar a prescrever algum tipo de tratamento, né? Ou passar alguma informação para o paciente. Um relato que a gente já teve aqui é de uma mãe de paciente que soube, através de grupos, né? De alguns medicamentos inalatórios, mas esses não estão ainda preconizados no PCDT do SUS. Pedindo, né, conversando com o médico do posto de saúde em relação a essa medicação, o médico ainda não se negou, né, mas ainda manteve um outro tratamento, que é um tratamento que faz parte já do PCDT. O médico ele tem a obrigatoriedade, ou o paciente ele tem direito de ter acesso a uma prescrição de um medicamento que não seja do SUS. Ele pode pedir, né, para o médico fazer essa prescrição